Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Amém? Convido você a abrir a sua Bíblia lá em 1 João, perto ao livro do Apocalipse. 1 João, capítulo de número 5. Diz a palavra de Deus: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Feche seus olhos e peça a Deus que fale ao seu coração através da palavra de Deus, que o Espírito Santo venha aplicar a palavra de Deus ao seu coração, ao nosso coração. Pai, nosso desejo em nome de Jesus, que o Senhor venha aplicar a Tua palavra, gravar a Tua palavra no nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, tende misericórdia de nós, não permita que nada venha roubar a palavra do Senhor do nosso coração, mas que possamos, ó Deus, ser praticantes da palavra do Senhor. Que essas verdades, ó Deus, sejam bem vivas na nossa memória e no nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor opere com o Teu Espírito Santo, ó Pai, em cada pessoa aqui, conforme a necessidade de cada um, Senhor. Assim pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Como saber se eu sou de fato um convertido, um cristão verdadeiro? Como saber se de fato eu nasci de novo, sou de fato nova criatura e não sou apenas um religioso? Vocês sabem que o apóstolo João escreveu o Evangelho segundo João, escreveu 1º, 2º e 3º João e escreveu o livro do Apocalipse. E quando ele escreve o Evangelho segundo João, no capítulo 20, verso 31, ele diz que aqueles registros sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo foram feitos para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que nele crendo tenhais a vida eterna. Então, foi o desejo de João ao escrever e inspirado pelo Espírito Santo, é que as pessoas, ao lerem o Evangelho segundo João, crescem em Jesus Cristo. Agora, quando ele escreve 1 João, agora ele já está falando para cristãos, para aqueles que creram. E no capítulo 5, versículo 13, ele diz que para que crendo tenhais a certeza da vida eterna. Vocês consideram cristão? Todo cristão verdadeiro tem a certeza da vida eterna. Ou seja, você morrer agora, você estará no céu. Tem certeza disso? Como saber que de fato eu sou nascido de Deus? Várias vezes na sua carta aqui, João, o apóstolo, usa essa expressão nascido de Deus, para se referir ao convertido, ao cristão. E isso nos faz lembrar o texto de João capítulo 3, versículo 3, quando Jesus, conversando com Nicodemos, diz que em verdade vos digo que aquele que não nasceu de novo não pode entrar no reino dos céus. Então, sem novo nascimento, ninguém entra no reino dos céus. E aqui, nessa carta, João fala várias vezes sobre o nascido de Deus. Como que eu posso saber, por exemplo, nesse texto que nós acabamos de ler, que de fato eu sou um nascido de Deus? Então, a primeira característica dos nascidos de Deus, conforme esse texto aqui que nós lemos,
é que os nascidos de Deus, os convertidos verdadeiramente, eles amam a Deus e aos seus irmãos em Cristo Jesus. Olha o versículo 1 e 2 aí de 1 João 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Então, o nascido de Deus, o convertido, ele ama verdadeiramente a Deus e aos seus irmãos. Você tem esse amor? Você ama a Deus de todo o coração, entendimento, alma e força, e ama ao seu próximo como a si mesmo? Todo convertido crê que Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo, é o Messias prometido no Antigo Testamento, que viria como Salvador. Todo convertido tem esse entendimento. E Deus gerou no nosso coração, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, essa fé, e colocando então esse amor no nosso coração para amarmos a Ele e amarmos aos irmãos. Quem ama a Deus deseja então ler e meditar na palavra de Deus. Como é que vai o seu momento devocional? Leitura da palavra diariamente, alimentando-se dessa palavra. Quem ama a Deus, busca a Deus em oração. Tem um tempo para estar com o Senhor em oração. Quem ama a Deus quer congregar. Quem ama a Deus quer estar no lugar de culto juntamente com seus irmãos para ouvir a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Quem ama a Deus quer contribuir e tem prazer em contribuir na obra do Senhor, para que outras vidas sejam abençoadas. O nascido de Deus ama a quem o gerou como um filho que ama ao seu pai e à sua mãe. Os nascidos de Deus amam os seus irmãos em Cristo. Olha o que diz 1 Pedro capítulo 1, versículo 22 e 23, diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja que nós fomos gerados por Deus, nascidos de Deus, e isso vai fazer com que nós tenhamos um amor fraternal, um amor aos irmãos, um amor não fingido, e venhamos amar de coração uns aos outros ardentemente, ao ponto de dar a vida. Todo mundo aqui sabe de cor 1 João capítulo 3, versículo 16, não sabe? Quer ver como vocês sabem de cor? Vamos falar juntos? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem não sabe de cor, memoriza, hein? Esse é um versículo que a gente aprende logo cedo a memorizar. Guarda aí, tenha como meta, você que talvez não sabe de cor ainda, memorizar João 3,16. Mas o que talvez nós não sabemos, talvez poucos sabem de cor, é 1 João 3,16. João 3,16 a gente sabe de cor. E 1 João 3,16. Que fala dessa prática do amor também, fala o seguinte: nisto conhecemos o amor, que que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Memoriza também 1 João 3,16. Você já sabe de cor João 3,16, então agora 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Esse é um sinal, é uma marca, é uma característica de aquele que nasceu de Deus, é nascido de Deus.
O nascido de Deus, o convertido, ama aos seus irmãos, ao ponto de dar a vida se necessário for. E aí, nessa prática de amar, de amor, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: admoestai os insubmissos, consolai os desanimados, amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Olha aí, quem tem amor aos irmãos vai colocar isso em prática. Admoestando, está percebendo que alguém está precisando de uma admoestação, está insubmisso, está precisando de uma advertência, de uma exortação, então fará isso, faremos isso, façamos isso. Está percebendo alguém desanimado? Console os desanimados. Está percebendo alguém fraco? Ampare os fracos. Seja um amparo para aqueles que estão fracos. E seja paciente, seja longânimo para com todos. E nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Isso é amor na prática. E também, filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Mas de fato e de verdade. É o que diz 1 João 3, 16 e 18, né? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Eu dou graças a Deus pela vida da Janda, que Deus tem usado ela nesse cuidado com as pessoas enfermas e doentes. E hoje ela e a Lucy me deram a oportunidade, né? Quero agradecer vocês duas, de levar um caldo lá para Edmara, né? Elas fizeram um caldo, já estou avisando, anunciando aqui, né? Depois do culto tem caldo aí para nós, graças a Deus, que bênção, né? Deus usou a vida das nossas irmãs. E aí a Jana já aproveitou e falou: Davi, de levar um caldo lá para Edmara, né? Então, estive lá hoje visitando nossa irmã, que está aí na luta contra o câncer, né? Bem debilitada. E é o mínimo que a gente pode fazer, né, irmãos? Demonstrar amor. E eu acredito que os irmãos estão orando também pela vida da Edmara e jejuando. Amém? Porque Deus é o Deus do impossível, né? Só citando um exemplo, mas perceba nos seus irmãos que talvez estejam enfermos, quando alguém falta na igreja, logo eu quero saber o porquê. Se não der para visitar, a gente manda um zap, né, uma mensagem no WhatsApp e pergunta: e aí, meu irmão, como é que vai? Né? Está doente, está enfermo, aconteceu alguma coisa? Porque nós precisamos ter esse cuidado uns com os outros, amém, irmãos? Não pode alguém, às vezes não está presente, a gente não está nem aí, tanto faz, tanto fez. Não, eu preciso de me preocupar. Então faça disso, essa é uma prática simples de amor que não custa nada. Mas muitas vezes nós estamos tão acostumados a pessoa, né, não vem à igreja e eu acostumo com isso. E não pode acostumar com isso. Se faltar uma semana, a gente já tem que procurar saber do irmão. Às vezes o irmão até está passando por uma dificuldade, uma luta. Então, que essa preocupação não seja apenas de alguns, mas de todos nós. Amém? Amor na prática, irmãos. Isso é uma característica do nascido de Deus. Outra característica do nascido de Deus do convertido, é que ele guarda os mandamentos de Deus. Olha o versículo 2 e 3, que diz aí, de 1 João capítulo 5, verso 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Você se lembra dos 10 mandamentos?
Consegue lembrar de pelo menos 5 dos 10 mandamentos? Vamos tentar lembrar aqui os 10. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem as adorarás, né? Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente que tomará o seu nome em vão. Quarto mandamento, guarda o dia do Senhor. No Antigo Testamento, o sábado, no Novo Testamento, o domingo. Quinto mandamento, todo filho aqui deve saber. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, e terás longa vida sobre a terra. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, me ajuda aí. Qual que é o nono e o 10º? O nono é cobiçar, é o último, né? O nono é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º, não cobiçarás nada do teu próximo, né? Resumindo os 10 em 2, quais são? Os 2 mandamentos? Amarás a Deus de todo o teu coração, entendimento, alma e força, e amar ao teu próximo como a ti mesmo. Os 10, né, está resumido nos 2 aí, porque do primeiro ao quarto mandamento está a nossa relação com Deus. Do 6º ao 10º, nossa relação com o nosso próximo. E é isso que se resume, então, os 10 resumido em 2 por Jesus, né? E agora, você já se perguntou, como que eu sei que eu amo a Deus? Como saber? Essa era uma pergunta que eu me fazia na minha adolescência, na minha juventude. Como que eu sei que eu amo a Deus? E aí, lendo a Bíblia, chegando lá em João 14, versículo 21, eu tive a resposta. João 14, 21. Tive a resposta para o meu questionamento. Como que eu sei que eu amo a Deus? E lá está escrito assim: nisto conhecemos que amamos a Deus. Todo aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama, disse o Senhor Jesus. Todo aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Então, como que eu sei que eu amo a Deus? Quando eu pratico os seus mandamentos. Eu vou ser perfeito nisso? Não, mas eu vou ser um cristão que de fato deseja cumprir a lei do Senhor, né? Não é como alguém que não está nem aí. Não, eu vou ter o desejo de guardar a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Porque quem diz que ama a Deus ou crê em Deus, mas vive tomando o nome de Deus em vão, não ama a Deus. Quem diz que ama a Deus, que crê em Deus, mas é um idólatra, adorador de imagens, ou coloca coisas ou pessoas antes de Deus e não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, não ama a Deus. Quem diz que ama a Deus, que crê em Deus, mas não ama a obra de Deus ou a igreja de Deus, não ama a Deus. Quem diz que ama a Deus, que crê em Deus, mas não ama o seu próximo como a si mesmo, não ama a Deus. Quem diz que ama a Deus, que crê em Deus, mas não se preocupa em ler a palavra de Deus, em ler a sua Bíblia e praticar a palavra de Deus, não ama a Deus. Quem diz que ama a Deus ou crê em Deus, mas considera os mandamentos de Deus penosos e não gosta dos mandamentos de Deus, essa pessoa não ama a Deus. Então eu te pergunto, você ama a Deus e aos seus irmãos? Então você vai praticar a palavra de Deus. Você irá guardar os mandamentos de Deus. E terceiro e último, quem são os nascidos de Deus, os convertidos a Cristo verdadeiramente, são aqueles que vencem o mundo pela fé. Olha o versículo 4 e 5 do texto que diz:
porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5. Aqui, irmãos, quando fala mundo, não está falando do cosmos, não está falando da natureza, nem mesmo das pessoas, né? Mundo aqui está falando do sistema do mal que promove o pecado, que é contra Deus. Se você voltar um pouquinho à página da sua Bíblia, aí no capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos, as concupiscências, os desejos malignos da carne, as concupiscências dos olhos, os desejos malignos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, os seus desejos malignos, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O nascido de Deus, o convertido, ele vence as tentações desse mundo, odiando a carne, e que é aliado da carne, o mundo que é aliado da carne, e o diabo, né? Os três inimigos do crente, que são aliados, né? A trindade do mal. O mundo, a carne e o diabo. A carne falando dessa natureza pecaminosa. E os nascidos de Deus, eles vencem o mundo pela sua fé, e nós, olhando para os heróis da fé, lá em Hebreus, no capítulo 11, nós vemos que, lá, apenas lendo aqui, são vários heróis da fé no capítulo 11, mas fala de Abraão, de Sara, de Isaac, de José, de Jacó, de Moisés, e no versículo 30 ele fala assim: pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu em paz aos espias. Esses heróis da fé, eles lutaram contra o mundo. E que diremos mais? Certamente faltará o tempo necessário para referir-se ao que diz respeito a Gideão, a Baraque, Débora, né? Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões. Quem foi esse? Fechou as bocas dos leões? Que foi jogado na cova, né, dos leões, e Deus fechou a boca dos leões. Daniel. Extinguiram a violência do fogo. Quem que venceu a violência do fogo? Tendo sido jogado na fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? E os seus nomes hebraicos eram Ananias, Misael e Azarias, né? Escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos de estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obter a superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas foram heróis que uns receberam, né, pela graça de Deus, a vitória nesta vida diante das artimanhas do mundo, e outros mesmo sucumbindo diante das perseguições, mas foram vitoriosos diante de Deus porque foram mártires de Deus para a glória do nosso Deus. Porque, como diz aquele hino, né? É impossível matar um crente, né? Pode matar o corpo, mas a alma está com o Senhor na eternidade. Então, nós vivemos em uma guerra nesse mundo espiritual, e os nascidos de Deus, meus queridos, o convertido sabe disso.
E pela fé em Deus, no Senhor Jesus Cristo, na palavra de Deus, nós vencemos o pecado, nós vencemos o mundo. Como diz a Bíblia lá em Efésios capítulo 6, fala sobre a armadura de Deus, né? Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestir de toda a armadura de Deus para ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem são os nascidos de Deus? São aqueles que vencem o mundo pela fé. Essas características fazem parte da sua vida? Quem são os nascidos de Deus, os convertidos? São aqueles que amam a Deus e aos seus irmãos verdadeiramente. Quem são os nascidos de Deus? Os verdadeiramente convertidos. São aqueles que guardam os mandamentos de Deus e praticam a sua palavra. Quem são os nascidos de Deus? Os verdadeiramente convertidos. São aqueles que vencem o mundo pela fé. Pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, meus queridos, a oração e a evangelização é a missão de todo verdadeiro cristão, pois ele é um sacerdote de Deus para orar e evangelizar. Você está cumprindo a sua missão de orar e evangelizar? Eu trouxe novamente aqui essas revistas, né? Que nós recebemos gratuitamente, caixas e caixas delas, para que a gente possa abençoar a nossa cidade. Olha ali para aquele mapa. Precisamos concluir a nossa tarefa, né, queridos? De ir a todas essas quadras ali, as que estão em branco ainda, as que estão faltando, né, serem levadas às revistas, né, as revistas da AMA Evangelizar. E um desses setores que nós fizemos foi foi com os meninos lá, o Arthur, o Heitor e o Aisla, né? Nós fazemos lá aquelas quadras e já tem várias casas lá, né? E uma coisa que eu percebi que não tem lá no alto do Boa Vista, uma igreja evangélica. É um setor mais afastado, né? Não tem ainda uma igreja evangélica lá. Mas tem um centro de Umbanda. Está lá. E aquilo me deu uma tristeza no meu coração. Eu pensei, Deus, aqui precisa ter uma igreja evangélica aqui. O meu sonho é que a gente comece um ponto de pregação ali. Que a gente possa alcançar, né, aqueles que estão mais distantes e que estão próximos de nós, a nossa cidade. E levarmos a palavra de Deus, seja aos que estão perto, aos que estão longe. Deus tem nos dado a oportunidade, né? Hoje, através das mídias, né? E através até essas revistas, eu gosto de levar, e para onde eu vou, a gente vai distribuindo, né? E através também do WhatsApp, né? Você tem usado seu WhatsApp ou as suas redes sociais para evangelizar? Deus tem me dado essa oportunidade também, praticamente todos os dias, nos grupos que a gente faz parte, né? Eu já aproveito também, nós precisamos de compartilhar a palavra de Deus. Faça isso, seja uma bênção para outras pessoas que carecem de Cristo e que, pela graça de Deus, possam também ser salvas. Amém? Você é o nascido de Deus? Essas marcas fazem parte da sua vida? Se você é, então agradeça a Deus. Deus, obrigado por essa obra que o Senhor fez na minha vida. Não é obra de homem, é obra de Deus. Nascido de Deus.
Se você não tem certeza ainda se morrer hoje está no céu ou está no inferno, não sabe para onde vai, então peça para Deus: Deus, eu quero ser um nascido de Deus, eu quero ter certeza da minha salvação. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos, fale com Deus em oração. Senhor, o Senhor conhece o coração de todos nós. Ó Deus, sabe daqueles que são nascidos do Senhor e daqueles que precisam de novo nascimento. E sabemos que essa é uma obra do Teu Espírito Santo. Então, Pai, conceda o arrependimento e a fé àqueles que precisam nascer de novo. Vai tocando, Senhor, em cada coração aqui. Eu sei que o Senhor está fazendo isso, levando ao arrependimento os pecados e a fé tão somente em Jesus Cristo para a salvação. Meu Deus, em nome de Jesus. E aqueles, ó Deus, que já têm certeza que são nascidos de Deus, ó Pai, que o Senhor enche o nosso coração da alegria e do júbilo do Espírito Santo e que possamos, ó Deus, viver cada dia como sacerdotes que o Senhor nos fez, para orando e evangelizando. Ó Deus, para que mais e mais pessoas conheçam a Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Abençoa, Pai, a nossa cidade, Senhor. Ó Deus, que todos os bairros dessa cidade, que todas as casas dessa cidade, ó Deus, a Tua palavra possa chegar e possa entrar e possa trazer transformação nas vidas, ó Pai, nos corações. Use-nos, ó Deus. E também, Senhor, no nosso estado, no nosso país, no Brasil e no mundo, Senhor. Ó Deus, envia os Teus missionários, as testemunhas do Senhor, ó Pai, cada cristão verdadeiro, Pai, para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Envie trabalhadores para a seara, meu Deus, pois é grande a seara e são poucos trabalhadores. Não deixe que venhamos apenas ouvir, que temos ouvido, cada domingo temos ouvido, ó Pai, sobre, no momento missionário, do desafio que nós temos de evangelizar, de discipular, de levar a palavra do Senhor, que não venhamos apenas ouvir, mas que possamos agir também, Pai. Toca no coração de cada um de nós, para que essa semana possamos pôr em prática, em ação, possamos agir. Ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.